já falando do Arthur Jorge, ele joga no 4-2-3-1, né? Igual eu falei, que tem essa pressão, essa saída de bola de 3-2 ou 3-1, e pressiona muito na frente. E aí é uma questão interessante, eu acho que combina muito com o Cruzeiro, que ele é um treinador que tem um jogo mais vertical, né? É um treinador que recupera a bola e aciona um ataque rápido. A gente tem um vídeo, Rápido, né? você quer ver? Eu quero A gente demais. reagir aqui ao canal Futuri, que eu particularmente gosto bastante. Gosto Dos bastante. moleques lá, eles têm boas análises e Sim. eles vão trazer com mais detalhes aí essas coisas que eu tô falando. Porque no Al Rayyan ele jogou um pouquinho diferente. Mas aí vamos lá e a gente consegue ouvi-los. Bora. Você quer que eu compartilhe com tu aí? Essa eu quero. Tá, Que vou esse eu não, compartilhar. que eu vi. Os pilares táticos. Bora. E táticos Jorge é o Lares. novo treinador do Cruzeiro. E nessa análise eu vou te explicar os padrões ofensivos e defensivos do seu modelo de jogo, utilizando principalmente como base o seu trabalho mais vitorioso da carreira, o Botafogo de 2024. Olha o nome do Projetar como o infeliz. Cruzeiro poderá atuar. Qual? Lucas. Eu nem sabia. Só Cara, para quem não me conhece entender, Lucas me persegue a vida inteira. Então tá aí mais uma vez. Não me muitos, surpreende mais. são muitos. Só uma questão importante aqui, o Futuri é um canal bem legal, né? Muito E legal, gosto muito. com bastante visualização e tudo mais. Mas o som do canal deles às vezes me incomoda um pouco, assim. Se eu tiver que dar uma sugestão, essa é a sugestão, já tá dada. Atuar o técnico português. Mas antes de começar a análise, deixa teu like, te inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que achou da chegada do técnico português e o que espera do Cruzeiro na temporada com a sua chegada e também aperta no botãozinho de pá para chegar em mais pessoas. Agora, bora para análise. Começar a análise do modelo de jogo do Arthur Jorge, pessoal, a gente precisa entender inicialmente a sua primeira fase de construção. E aí a gente já começa a perceber que a equipe construía desde trás num 3+2, utilizando o goleiro muito também para induzir a pressão alta da equipe adversária. Mas a gente começa a entender que também variava muito a altura, né? Tanto do Marlon Freitas como também do Gregory. Ora, o Marlon Freitas baixava próximo do goleiro para receber essa posse de bola e o Gregory se adiantava. E a equipe utilizava muito a dinâmica de terceiro homem para conseguir avançar, para conseguir progredir dentro do campo. Como a gente vai ver muitas vezes na análise. A bola longa também era utilizada bastante para justamente encontrar o pivô do Igor Jesus. O Igor Jesus ganha essa segunda bola e a equipe já chega nesse último terço com somente 3 passes. Então, uma equipe muito vertical. E quando se posicionava já para atacar em organização Aí já ofensiva, tem um ponto, tinha né? muito movimento do volante Não entrando o entre os pivô. zagueiros ou lateralizando pelo lado de. Na verdade, mano, ele é um pivô por baixo, por cima não. Ele não é um pivô com bola longa pelo alto, mas se você der o pivô para ele no chão, ele firma. Ele domina bem a bola, ele gira muito bem. Ah, sim. Quase que eu caí, caralho. Desculpa Porra. aí, gente. Eu Puta que me pariu. mutei aqui e não tinha voltado. Mas é isso aí que o Matheus falou do Caio Jorge, eu Nossa concordo. senhora. Cai não, tá? Não morre não. Eu tava meio coisado na cadeira aqui, quase que eu fui pro chão. Mas é isso, eu acho que o Cruzeiro tem alguns jogadores que conseguem fazer esse jogo de costa com a bola dominada. Yeah. Mas essa bola alta pode ser um problema. É. Mas vamos lá. Vamos lá.
pelo lado direito. E aí a gente já começa a ver novamente a dinâmica de terceiro homem para conseguir avançar, para conseguir progredir no ataque. E a equipe utilizava muito essa dinâmica e percebam que jogadores sempre muito próximos, né, da posse de bola. A Almada está próximo, o Marlon Freitas, o Luiz Henrique também, e o lateral já bem em amplitude e já buscando a profundidade. Então, a equipe do Arthur Jorge. Cara, o estilo de jogada que dá muito certo no Cruzeiro, o Willian ataca muita profundidade. E a gente tem um jogador na reserva que faz isso muito bem também, que é o Cauã Moraes, Sim, né? Que faz essa ultrapassagem. Ontem mesmo, o Willian chegou várias vezes na profundidade, né? várias vezes. Inclusive, cara, sacanagem, velho. Sacanagem. Porque teve umas 3 que foram boas movimentações de ataque do lado do campo do Cruzeiro com o Willian. E o passe saiu errado, assim, por pouco, sabe? Teve Mas foi nessa que eu te falei do Neiser, correr errado. Não, mas eu tô falando do Willian mesmo, do passe invertido. Teve uma do Vidalba, uma do Ah, Gerson tá. e uma do Fabrício Bruno no primeiro tempo, que foram boas ultrapassagens do Willian, né? Com boas visões dos caras, mas o passe um pouquinho fora do esquadro ali, que acabou saindo por pouco. Que se esse passe entra, iam ser boas jogadas, sabe? Infelizmente não aconteceu. Saquei. O Arthur Jorge alternava muito quem ficava na amplitude e buscando essa profundidade. Ora pelo lado direito tinha o Matheus Ponte, ora também era o Luiz Henrique para receber no mano a mano. Mas aí a gente já começa a ver novamente essa dinâmica de terceiro homem, a equipe consegue ativar o homem livre e o Savarino também muito móvel. E o Savarino já procurando o desmarque, né? O desmarque de ruptura do Igor Jesus e rapidamente a equipe já consegue chegar nesse último terço. Aqui novamente, Savarino próximo do Almada, Marlon Freitas também próximo, dinâmica de terceiro homem, conseguiu avançar, quebrou o bloco de marcação da equipe adversária e já tenta verticalizar, já tenta chegar o mais rápido possível no gol adversário. Aqui a gente vai começar a entender também outra dinâmica, que é a dinâmica de quarto homem. E mais uma vez, jogadores muito próximos, né? Os principais jogadores do Botafogo jogavam muito próximos. E aí a gente começa também a entender que a equipe utiliza muito bem essa dinâmica de quarto homem para justamente fixar a marcação do adversário por dentro, para a equipe já circular essa bola tanto pelo lado esquerdo, já com lateral bem avançado, mas também com o lado direito. Então a equipe trabalhava muito bem o jogo por dentro, esse jogo associativo, esse jogo de combinação, com essas dinâmicas de terceiro e quarto homem, para justamente encontrar esse lateral já com essa liberdade. Interessante isso, né? Na movimentação ali, por exemplo, Gerson, Matheus Pereira, né? Com o Willian, que é um jogador um pouco mais associativo no que diz respeito à troca de passe. E o Kaique do lado esquerdo, que é um jogador de intensidade, né? Ultrapassagem. De ultrapassagem, de velocidade e tal. Isso é interessante. E se você tem ali pelo lado esquerdo, igual foi ontem, o Kaique e o Arroio, você tem o lado esquerdo muito, muito veloz, né? Muito rápido, para que essa associação, quando você encaixa o meio-campo, você conseguir trazer a velocidade deles pelo lado do campo, né? E eu acho que nessa combinação aí o Arroio pode ganhar bastante minutos, né? Acredito que sim. Porque não vai, ele muito pouco provável que ele jogue com esses 4 de meio Não vai jogar. que o Tite vinha fazendo, mais do Matheus Pereira, né? Não vai Acredito jogar. que vai ser no máximo ali Gerson, Matheus Pereira e mais um. Eu acho que vai ser. Eu acho que o início vai ser igual foi ontem. Só que com Matheus o Henrique, Romero. Gerson. Não, só que com o Romero. Ah, Eu tá. não Então, acho que o Matheus. Romero, Gerson, Matheus Pereira, Christian, Arroio e Caio Jorge. Eu acho que esse vai ser o time dele base para iniciar o trabalho dele. Eu acho que vai ser isso. Por vai ter quê? mais um velocista, né? Porque eu acho que ele não abre mão de ter um atacante de 1 contra 1 aberto. Na beirada. Entendeu? Que é o que o Cruzeiro não tinha com o Tite, por causa do Gerson, por causa do Lucas Silva, né?
Por causa do Tite. Por causa do Tite, E aí você tem um meia para fazer uma das pontas, igual o Botafogo tinha, só que, né, lógico, que a gente não está comparando a qualidade, sim, os nomes e as posições, né? Mas você tem ali um Botafogo que tem um Almada, que fazia a ponta como meia, de fora para dentro, para o lateral poder ter a profundidade. E no Cruzeiro você vai ter o Christian, que é um jogador mais combativo e mais físico, mas é um jogador que consegue fazer esse movimento, né, de fora para dentro e consegue ter uma boa, um bom momento defensivo também. E é um cara que aparece na área para fazer gols, né? Fez gols ano passado, importante. Então acho que dá para emular, mas de uma maneira um pouco diferente, um pouco mais físico, menos. E você tem o Matheus Pereira, que é mais jogador que o Savarino, por exemplo, que é o jogador que faz essa movimentação, e aí o Matheus Pereira que eu acho que vai fazer essa movimentação mais livre que o Savarino fazia quando ele era o meia do Botafogo. Boa. Verdade. E muitas vezes era o lateral, esse quarto homem, e observem o espaço que ele tem para progredir, e tinha um lateral de muita força física e capacidade ofensiva, né? Então era Olha uma o Kaique equipe aí. que utilizava muito bem essa dinâmica de terceiro e quarto homem para quebrar a marcação do adversário e já para acelerar, para entrar nesse último terço, e quando entra nesse último terço tinha muita capacidade técnica com Almada, Savarino, Luiz Henrique e também o Igor Jesus. Então, mais uma vez, Marlon Freitas, o camisa 8, sendo muito importante, né, para conseguir tirar essa bola do meio e buscar os lados do campo. Percebam que Luiz Henrique, o Muito ponta, por tá mais dentro, por né? dentro. O Savarino também era mais um segundo atacante, um meio atacante, que variava também o seu posicionamento com a Almada. E a equipe chegando nesse último terço com bastante gente. E aí a gente já começa a ver a capacidade de passe do Marlon Freitas, né, que é esse camisa 8, visualizou o movimento de ruptura do lateral adentra a área e marca um belo gol. Já na equipe do Al Rayyan, a gente já vê algo parecido, né? A equipe atacando com um volante entre os dois zagueiros. Tem um meia-ponta, que é o meia-ponta Rodrigo, que vinha da direita para dentro, ocupa esse entrelinha. A equipe começa a construir por dentro, acha esse passe por dentro, mas já procura o lado do campo, para o ponta ou até mesmo para o ala. O ala chega em situação de cruzamento e percebam como a equipe ocupa bem, né? Preenche bem a área da Cinco. equipe adversária. Tinham 5 5 jogadores já, caras. junto com o meio atacante, com o centroavante e com o ala do lado oposto. E o Botafogo do Arthur Jorge era também uma equipe que utilizava muito bem do ataque rápido. Recupera essa posse de bola e acelera. E chegava com muita gente na área da equipe adversária, né? Dessa vez, 4 jogadores, os Golaço. principais jogadores do Botafogo. Savarino finaliza muito bem. Então, era uma equipe muito letal. Interessante, o Cruzeiro tem um gol parecido com esse aí no ano passado. Não sei quem fez o gol, mas tem um gol parecido com esse. Recupera Acho essa que foi o posse de Caio bola. Jorge, até que o Matheus Pereira finge que vai chutar junto. Assim. É verdade, é isso aí mesmo. Mas Botafogo? essa O Botafogo não, Vasco? Acho que foi contra o Vasco. é interessante essa questão aí de muita gente dentro da área, porque é uma coisa que eu sinto muita falta no jogo do Cruzeiro hoje, é que o centroavante fica sozinho, né? Fica muito O sozinho. centroavante fica muito isolado. E aí, tipo É. assim, o Caio Jorge fez os gols dele porque ele tá jogando muito bem, porque a fase é muito boa e ele é um excelente jogador. Mas Poderia ter feito mais, né? não poucas vezes o Cruzeiro entra muito na área com os caras. E o elenco do Cruzeiro tem essas opções, né? Tem, com certeza. Se você for pensar aqui com o William cruzando, você pode ter dentro da área o Christian, o Gerson, o Matheus Pereira, o Caio Jorge e até o Kaique. Sim. Inclusive É muita gente de boa finalização. o Kaique aparece na área bastante, né? Ele é um jogador que tem É, essa facilidade quando ele tem o Arroio no lado. Quando o sim, Arroio espeta, ele vem por dentro, ele entra. né? Ele entra mais ali perto do meio campo e tem essa capacidade de fazer o jogo fluir por ali também, sacou? Entra na área e tal. Ele tem que melhorar a Sim. finalização só, né?
Porque teve algumas chances aí nos últimos jogos que ele não conseguiu finalizar bem, não conseguiu fazer o gol. Mas ele é um jogador que consegue fazer esse movimento muito bem, né? Sim. Muito bom, muito bom. Tô animado, cara, com o Joe. Também. E também. Opa, calma aí. Tava baixo. Aí, agora foi. Já acelerou, e aí tem esses 4 jogadores, e a capacidade técnica é impressionante, né? Luiz Golaço Henrique também. chega de cara pro gol Golaço. e Não, acaba o Luiz conseguindo Henrique é finalizar a posse de jogadoraço, bola. cara. E nessa pressão Joga pós-perda, muita bola. um jogador que era muito importante é esse primeiro volante, é o Grego. Tem que estar bem posicionado. Percebe que a bola vai entrar no seu Romero. setor, já salta, já recupera essa posse de bola para sua equipe, a equipe se mantém no campo de ataque, então esse primeiro volante vai ser importantíssimo, que pode ser o Lucas Romero na equipe do Cruzeiro. E aí a gente já começa a perceber, Almada tem a posse de bola, Savarino e Luiz Henrique se aproximam para jogar, e o Savarino é o jogador que realizou esse movimento de desmarque e já tocou pro corredor e gera uma situação de cruzamento. Então a gente pode ver bastante o Gerson tendo a liberdade que o Almada tem para baixar na base, para participar. O Savarino sendo o Matheus Pereira, por exemplo, como esse mais segundo É o que eu falei, atacante, né? mais incisivo nesse último Sim. terço. E o ponta pelo lado direito, Luiz Henrique, daqui a pouco pode ser o Arroio, que tem essa capacidade de mano a mano. Então a gente já começa a perceber também, sem a posse de bola, é uma equipe muito pressionante, né? Que gera essa zona. Ou seja, teve um acerto de pensamento da diretoria na contratação do Arthur Jorge. Não sei se de uma forma... Não sei se sem querer ou pensaram que realmente o Arthur Jorge tem a capacidade de fazer fluir o jogo do Cruzeiro com os jogadores que o Cruzeiro tem. Eu Cara, espero eu acho. muito que não tenha sido algo aleatório. Eu espero que tenha sido alguma coisa bem estudada e bem pensada da diretoria do Cruzeiro, enfim, do scout do Cruzeiro, para a contratação dele e ir direto nele. Lógico, a gente tem que pensar o seguinte: o Cruzeiro tentou o Arthur Jorge assim que o Jardim foi embora. Isso mostra pra gente uma tendência de continuação de trabalho, de estilo de jogo e de né? Uma tendência. Ele não veio porque ele estava lá no Al-Rayyan bem e ganhando muito dinheiro e tal, então ele não veio para o Cruzeiro naquela época e a gente acabou trazendo o Tite no lugar dele. Mas talvez pode mostrar que o Cruzeiro sabe os jogadores que tem, né? Eu acho mais um pouco, além disso, além de ter acertado no nome, além de ter encaixado, né, o que ele pensa com o time que ele joga, com as peças que a gente tem, é que o elenco do Cruzeiro é muito bom. O Com elenco do certeza. Cruzeiro te dá opções. Então, com esse elenco, você poderia ter diversos treinadores que você conseguiria jogar. Por exemplo, se um treinador joga num 4-3-1-2, que é tipo o Crespo jogava no São Paulo, né, Sim. e que o Rod está tentando emular, você teria essa capacidade jogando com Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge na frente, sabe? Sim. Com Neiser e Caio Jorge, com Caio Jorge e Chico, né, com Gerson de 10, quando o Matheus Pereira não puder, aí entra o Matheus Henrique. Você pode Sabe? jogar Você tem com o muitas Gerson de opções. 10 e o Matheus Pereira de segundo atacante. Exatamente, você tem muitas opções dentro do elenco por ter jogadores que fazem mais de uma função. Mais de uma função, O Lucas Silva faz o primeiro volante, faz o segundo volante. Matheus Henrique também. Faz o primeiro volante, faz o segundo volante, faz o meia pela direita ou pela esquerda, né? O meia que puxa para dentro. Sim. O Gerson, a mesma coisa, faz diversas funções. O Caio Jorge pode ser o centroavante, pode ser o segundo atacante colado ali no 9. Pode. Então, você tem essas opções, muitas opções, né? Então, acho que mais o Cruzeiro com opções do que o acerto específico ali do treinador, sabe? Sim. Eu acho que tem uma coisa importante, eu acho que a gente falou na última live, eu acho que eu falei na última live, que eu acho que é muito relevante, principalmente no que diz respeito ao Arthur Jorge, em detrimento ao Tite, né, no caso, é o jeito de jogar e não especialmente o esquema tático. Sabe? A maneira com que o jogador ele vai se comportar em campo.
que é o time mais vertical. O Cruzeiro tem muito jogador que precisa de correr para jogar. Uhum. Arroio, Kaique, Matheus Pereira, Caio o Caio Jorge, Neisser. principalmente o Caio Jorge, o Neisser. Então, assim, pensa só, você contratou o Neisser como reserva do Caio, cara, é muito claro que ele tem a mesma característica de profundidade, de se desmarcar entre as linhas, de precisar do passe em progressão para poder correr e chegar perto do gol. A mesma coisa o Arroio, o Wanderson, né, que muita gente odeia. Cara, o Wanderson é um bom jogador, tá? O que tem que ele acontecer, é um bom, pro elenco ele é bom. o que tem que acontecer é o treinador vir e recuperá-lo. Recuperar ele, cara. Sim. Você pode ver, bicho, o Wanderson, ele é difícil de perder a bola, cara. Ele é um cara que consegue driblar e é difícil de você dele perder a bola de maneira mais fácil, assim, sabe? O Arroio, por exemplo, é um jogador mais habilidoso, que dribla mais e tal, mas ele perde a bola mais fácil. O Wanderson consegue esconder mais a bola ali, ficar com mais. Eu acho que é uma questão de experiência mesmo, né? O Wanderson é um cara mais experiente, tal, mais rodado, né? Eu acho que é um bom reserva ali, sabe? É um bom cara que pode entrar no segundo tempo e ajudar o time, sacou? Sim. Né? Vamos lá. Vamos terminar. Essa zona mais pressionante para direcionar a construção do adversário para um lado do campo, pressiona. Lá no Arraia, a equipe conseguiu realizar muito bem essa pressão contra o Algarrafa e essa pressão acabou resultando um gol. Então, em bloco alto, é uma equipe muito pressionante que realiza esse bloco alto, uma estrutura de um 4-1-3-2, com Marlon Freitas, o segundo homem de meio campo, encaixando no primeiro homem de meio campo do adversário. É o que eu falei do 4-4-2, né? Também o Gregory realiza esse encaixe, percebe, fica olhando, observando muito o meia mais adiantado da equipe adversária, então vai realizar esses dois encaixes principalmente, né? E os dois jogadores mais à frente, o centroavante e o lateral. E quando essa bola entra no entrelinha, o zagueiro precisa saltar, né? Tem essa capacidade de saltar, essa velocidade de saltar, recuperar essa posse de bola para sua equipe e manter a equipe no campo de ataque. Então, o primeiro volante vai estar atento no meia do adversário, meia mais ofensivo, e o zagueiro precisa ter essa capacidade de saltar da linha, de antecipar e recuperar essa posse de bola. E também ganhar esses duelos aéreos, essa disputa de segunda bola para conseguir manter essa posse de bola para sua equipe. E em bloco médio, a equipe marcava num 4-4-2. O Almada fechava ao lado do Igor Jesus, o Savarino pelo lado esquerdo, Marlon Freitas e Gregory por dentro, né? E aí a equipe vai marcando de forma mais zonal, vai fechando o espaço, vai evitando a circulação por dentro e também fechando a circulação por fora e vai tentando gerar o erro da equipe adversária. No Al Rayyan, mesma coisa, 4-4-2, a equipe tenta fechar, evita que o adversário chegue nesse último terço e tenta recuperar a posse de bola. E na bola parada defensiva, é uma marcação predomínio zonal, né? Uma marcação zonal, não tem tantos encaixes individuais, então cada jogador tem como referência o seu espaço e a bola. E aí a gente vai ver, tanto no Botafogo como também no Al Rayyan, a equipe aplicando uma marcação totalmente zonal dentro da área para conseguir disputar esses duelos aéreos e ganhar, não sofrer tanto na bola parada defensiva. É isso aí. Boa. Muito bom o vídeo dos caras, né? Muito bom, muito bom. Sempre muito bom os caras com imagens interessantes, mostrando exatamente o que eles estão falando, né? Eu acho legal demais o jeito que eles fazem os vídeos e são caras bons, né? No Tatiquês, eles são caras que conseguem desenvolver bem e explicar bem para as pessoas que estão vendo, né? Sim. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que, para finalizar, o encaixe do Arthur Jorge ele vai ser bem mais fácil do que o Tite, do que o do Tite no Cruzeiro, pelo estilo de jogo, pela maneira com que os jogadores se comportam dentro de campo. Eu acho também, falando sobre contratação, né? Aqui é um grande achismo nosso. Até porque se a gente não achar nada, a gente nem tem canal, né?
Mas eu acho que a contratação do Tite veio muito por conta disso, de trocar ideia com ele e dele falar assim, não, eu consigo adaptar o meu estilo de jogo para o que o Cruzeiro vinha fazendo com esses jogadores e tal. Eu acho também. E não conseguiu, né? E não conseguiu, sacou? Até E porque aí, ele aí deu tentou ruim. emular aquilo ali durante um tempo, né? Ele tentou, a gente viu que ele tentou, sabe? Uhum. Por isso que eu tô falando assim, tipo, não conseguiu o Arthur. E agora? O que a gente vai pensar? Como que a gente vai fazer para colocar esse time de uma maneira interessante, Aí você né? pensa, né, do Não Tite deu. no mercado, né? Você fala, porra, vamos conversar com ele, né? E não rolou. E não Mas rolou. é isso, eu acho que o Arthur vem com um elenco muito bom. E em questão de opções, eu Ele acho que é sabe um que o elenco é bom, elenco. né, cara? Em questão de opções, eu acho que é um elenco melhor do que o Botafogo tinha. O Botafogo tinha mais individualidades ali que faziam muita diferença, né? Principalmente O time Luiz titular, Henrique né? e Almada. É. Mas se você pensar nos laterais do Botafogo, o Cruzeiro tem excelentes laterais. O William tem banco para ele. Se ele não estiver jogando bem, temos jogadores que podem entrar e podem jogar. E a gente tem um meio-campo que, para mim, se você colocar Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira, e no caso deles, né, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, que era o Nossa, é melhor, 10, sem dúvida. o nosso é melhor. O Cruzeiro é melhor, sem O dúvida. Gerson é melhor que o Marlon e o Matheus Pereira é melhor que o Savarino. É, Então, talvez o Gregory ali, naquele ano, com o Lucas Romero, é uma posição muito parecida e os dois sim, ali pode ser até mesmo nível. sim. Mas o Cruzeiro tem opções boas para poder fluir o jogo e conseguir jogar bem. E o E banco de meia conseguir do voltar a jogar Cruzeiro, bem. e o banco do meio do Cruzeiro é muito forte. Você Se ter o você Wallace, pensa, Lucas Silva, Matheus Henrique, Matheus Christian, Henrique, né? Pensando eu acho que que o ele pode ir Christian pro banco. vai jogar, mas se você pensar ali, Lucas Silva e Matheus Henrique, são dois jogadores que fazem as posições ali, né? Tanto do primeiro Ainda tem quanto o do Wallace, né? segundo. E ainda tem o Wallace que pode ser recuperado, que eu não acredito muito, mas eu acho que Também não. Bom, o Wallace tem capacidade técnica e Demais. aparentemente tem capacidade física também, porque é um cara que corre sempre, né? Um cara que tá sempre se É, dedicando e treinando. Isso aí a torcida do Cruzeiro não pode reclamar, eu acho. é. E tentar, o cara tenta. Correr, o cara corre. Emagrecer, ele emagreceu. Se precisar emagrecer 5 quilos, beleza, emagreci. Emagreci, tô forte. Só que não ornou, sacou? É, Mas, às vezes, exatamente. o Arthur Jorge consegue ver nele uma outra É, possibilidade. Cara, eu pensei já algumas vezes no Wallace de zagueiro. Pode ser que ele, é, pode ser que ele troque de posição, quem sabe? Ele é um cara sim, alto, bom de cabeça, bom no jogo aéreo, o sim. corpo, ele é forte, Corpulento. né? Ele é forte, ele é um cara mais lento, mas ele não é um cara tão lento assim também, entende? É, Então eu acho sim. que pode funcionar. Às vezes ele pode achar no Wallace uma outra posição, sei lá, enfim, alguma coisa que ajude o Wallace a se reencontrar, né, no time, né? É. Sacou? Mas é isso, é É isso. isso. Acho que vai rolar bem assim o nosso o nosso querido cabuloso vai voltar aos bons momentos. É isso aí, Tá vamos que precisando, vamos. né? Tá precisando. Tá precisando.